Ainda converso com uma boa amiga e algumas pessoas da universidade. Não nos vemos tanto quanto antes, mas quando acontece, quase sempre é ela quem vem à minha casa. Eu quase nunca vou à dela, não sei porquê, mas virou costume. Eu não poderia estar te contando isso se não fosse porque há cerca de 2 meses, Brenda veio me ver perto do meio-dia sem avisar. Disse que tinha ficado sem gás e perguntou se não queríamos sair para comer em algum lugar. No fim, decidimos cozinhar no meu apartamento, mas antes fomos ao mercado comprar o que faltava. Estávamos caminhando pelo corredor das frutas quando apareceu uma senhora com um carrinho de bebê. Era daqueles antigos, com capota de tecido e rodas grandes, como dos anos 70. Juro que não vi em que momento Brenda se aproximou dela. Se eu tivesse percebido que ela faria isso, prometo que a teria impedido. Mas quando dei por mim, ela já estava diante da senhora, levantando o véu branco que cobria o carrinho. O que viu a fez gritar. Deu um passo rápido para trás e ficou paralisada. A senhora olhou para ela com uma expressão estranha. Não de raiva, nem de tristeza, mas algo feio. Ela sabia perfeitamente o que Brenda tinha visto e parecia incomodada por isso. Quando a mulher se afastou em silêncio com o carrinho, me aproximei de Brenda. Ela continuava pálida. Esperei que ficasse bem para então lhe contar a história daquela boneca. Porque não era um bebê que aquela senhora carregava, era uma boneca. E é uma história tão dolorosa quanto aterrorizante. Essa mulher teve sua primeira filha aos 30 anos. Não era alguém estranho nem distante, morava ali mesmo, numa casa de grades brancas, dos vasos de plástico e do número enferrujado na fachada. Um dia estava lavando o quintal com a mangueira. Não sei se ouvia música, mas estava distraída, concentrada apenas em encharcar cada canto do quintal. Então, com isso, não percebeu quando a menina saiu. Talvez tenha sido questão de segundos, talvez tenha pensado que a pequena ainda brincava com os baldinhos na sala. Mas quando entrou em casa e não a encontrou, soube que algo estava errado. Procurou primeiro dentro, como qualquer um faria, e depois saiu para a rua gritando. 2 casas adiante encontrou a blusa de frio da filha jogado na calçada. Foi o sinal, a confirmação. O coração despencou. O resto foi gritos, desespero e caos. Os vizinhos largaram tudo e se uniram à busca. Primeiro pelas ruas, depois pelos terrenos vazios. Quando o medo virou desespero, pediram para entrar nas casas, e os moradores deixaram. Reviraram quartos, armários, telhados e quintais. Olharam embaixo das camas e até em lugares onde uma criança nunca se esconderia por vontade própria. A mulher deixou de trabalhar, dedicando cada dia à procura da filha. Não sei quando, mas as autoridades se envolveram. No início, o caso foi levado a sério. Semanas se passaram, depois meses. O caso não avançava e não surgia nenhuma pista. A mãe era a única que continuava procurando. Às vezes recebia ligações dizendo que tinham visto a menina em um viaduto, de mãos dadas com uma mulher. Outra vez a irmã dela chegou ofegante, jurando que havia perseguido um casal que levava uma criança num carrinho e que era sua sobrinha. Estava tão certa que memorizou a placa do carro em que entraram. 5 dias depois encontraram o veículo, o casal e a criança. E sim, ela se parecia muito, mas não era ela. Se você passa em frente à casa dessa mulher, ainda dá para ver o jardim completamente abandonado e o portão quase caindo de enferrujado. Não é preguiça, mas dor. Semanas depois a mulher saía de casa. Trancou a porta, olhou para a rua e a viu. A filha estava sentada em um triciclo vermelho, com assento branco e rodas grossas. O mesmo brinquedo que ela tinha comprado no aniversário de 3 anos da menina. As pernas se dobraram. Gritou o nome dela, correu, mas a criança não olhou. Continuou pedalando até dobrar a esquina. A mulher a seguiu em desespero, gritando cada vez mais alto, mas ao dobrar a esquina a cena foi brutal.
Naquele instante, um caminhão virou a esquina e passou bem por cima. A mãe gritou como nunca e correu horrorizada. O motorista também sentiu algo estranho e freou mais para frente. Desceu assustado. A mulher, em prantos e tremendo, se aproximou, mas não havia nada. Nem triciclo, nem menina, nem vestígio de acidente. Procuraram entre as rodas ao redor e nada. Quando tudo parecia parado nesse luto sem fim, aconteceu o impensável. Os vizinhos da casa ao lado venderam a propriedade e um casal jovem a comprou para reformar. Nos fundos havia uma estrutura velha, algo entre um telhado improvisado e um galpão, com pilares mal colocados e chapas de metal enferrujadas. Resolveram derrubar tudo para construir algo novo. Durante a obra, ao cavarem para a fundação, uma pá bateu em algo duro. Pensaram ser pedra ou restos de construção, mas ao retirar mais terra, viram que não era algo. Era alguém. Então chamaram a polícia e chegaram os peritos. Foi, sem exagero, uma das coisas mais surreais que já vi. Eles começaram a escavar com cuidado, seguindo todos os protocolos deles. Mas logo notaram algo estranho. Não havia cheiro. Nenhum odor de decomposição. Nada que lembrasse restos humanos. E quando terminaram, todos ficaram paralisados. O que estava enterrado ali era uma boneca. Uma boneca feia, antiga, como saída de um museu de horrores. Estava com o rosto rachado, os olhos opacos e uma expressão assustadora. Nada de infantil. Parecia algo esquecido de propósito. No instante em que a mulher a viu, caiu de joelhos, como se finalmente tivesse encontrado a filha. Abraçou, acariciou, falava com ela e agradecia a Deus por tê-la devolvido. Dizia que estava intacta. Todos os vizinhos, policiais e curiosos observavam sem saber como reagir. Para todos era só uma boneca horrível, apenas isso. No entanto, para ela, era como se a filha tivesse voltado. Demoramos a entender até que alguém murmurou que talvez fosse choque. Podia ser, mas também podia ser algo bom para ela. Parecia que a alma tinha voltado ao corpo e que a alegria de viver retornou. Juro a você, assim como jurei à minha amiga, que a forma como aquela mulher olhava para a boneca era como se a visse respirar. Ela parou de procurar a filha de verdade, uma criança de carne e osso, que provavelmente foi raptada ou se perdeu nas ruas, sem conseguir explicar onde morava ou quem eram os pais. Talvez ainda estivesse viva quando a mãe batia de porta em porta. E agora, quem sabe? Que história horrível, estranha e triste. Quando terminei de contar tudo isso a Brenda, ela continuava imóvel, com os olhos arregalados no nada. Não piscava, não se movia e parecia ainda com a mente presa no carrinho coberto pelo véu. E então ela disse: "Sabe por que me aproximei para olhar a criança? Porque debaixo do véu juro que a vi se mexer. Ela estava sorrindo para mim." Foi isso que ela me disse e ainda jura até hoje. Quando eu tinha 10 anos, assisti a um filme chamado Irmão Urso, em que havia um personagem chamado Kenai. Ele era o protagonista e, após tirar a vida de uma ursa e deixar seu filhote órfão, acaba sendo transformado em urso para aprender a valorizar e respeitar a vida em todas as suas formas. Aquele filme, e principalmente aquele nome, me marcaram profundamente. Por isso sempre pensei que quando tivesse a chance de ter um cachorro, ele teria que ser macho e se chamaria Kenai. Naquela época, porém, eu não podia realizar esse desejo, porque morava com meus pais em uma casa alugada. O proprietário não permitia animais e tinha deixado claro que se descobrisse algum dentro da casa, nos despejaria imediatamente. Não havia como quebrar essa regra, pois meu pai havia dito que se eu fizesse algo por teimosia, acabaríamos dormindo debaixo de uma ponte ou em algo ainda pior.
Com o tempo, as coisas melhoraram para nós. Chegou o dia em que meu pai conseguiu comprar uma casa através do financiamento. Ali nos mudamos. Meus pais, minha irmã mais nova e eu. A primeira coisa que fiz foi pedir permissão para ter um cachorro. A resposta inicial foi que eu precisaria esperar um pouco, pois ainda havia muitas coisas a comprar e ajustes a fazer na casa. Eu entendi. Já tinha 14 anos e percebia que era uma razão justa. Um ano depois, quando completei 15, anunciei que o único presente que queria era um cachorro. Sei que para muitas meninas, essa é a idade da grande festa, mas como para os meninos não existe essa tradição, eu preferi lutar pelo sonho da minha vida. Esperava que meus pais dissessem não por algum motivo, mas minha mãe concordou com uma condição. O animal teria que ser adotado e não comprado. Isso não me pareceu problema, já que havia muitos abrigos de animais por perto. Depois de pensar bastante, decidi ir ao mais próximo da nova casa. Pedi que meus pais me acompanhassem no sábado seguinte. O plano estava certo, mas na quinta-feira, quando voltei da escola e passava por um parque, vi um filhote preto entre a grama. O bichinho parecia machucado. Não consegui ignorá-lo e o peguei no colo. Naquele instante senti um aperto estranho no peito, mas aquele era o meu cachorro. Aquele era Kenai. O levei para casa, dei banho, preparei um canto para ele no meu quarto e sempre deixava comida antes de ir para a escola. Eu estava imensamente feliz. Mas com o passar dos dias percebi que havia algo estranho. Kenai não se comportava como um filhote normal. Pelo contrário, era calmo demais. Passava o dia dormindo e à noite não fazia barulho algum. Até que numa madrugada acordei assim do nada. Eu estava deitado de lado com a pequena luminária acesa. Notei que a cama de cobertas do Kenai estava vazia. No início não dei importância, mas o pensamento de que algo ruim pudesse ter acontecido me deixou alerta. Sentei-me na cama, olhei para a esquerda e lá estava ele sentado ao meu lado em cima da cama. Chamei por ele, mas não respondeu. Apenas me encarava. Um medo estranho percorreu meu corpo. Ele parecia maior, como se tivesse dobrado de tamanho. Tentei falar de novo e nada. Escorreguei devagar para fora da cama. No momento em que meus pés tocaram o chão, ele rosnou. Mas não era um rosnado comum, foi um aviso claro de ataque. Ainda tentei acalmá-lo, dizendo: "Kenai, sou eu, lembra?" Ele não reagiu. Caminhei lentamente até a porta do quarto e, em vez de abri-la, acendi a luz. Foi então que percebi que aquele cachorro não era o mesmo que eu havia levado para casa. Os dentes eram enormes e ele os mostrava com uma raiva assustadora. O chamei pela terceira vez, esperando que tudo voltasse ao normal. Mas ao ouvir minha voz, ele saltou em minha direção. Gritei antes que me alcançasse, mas logo senti uma dor terrível no braço direito e uma pressão que me fez berrar ainda mais. Ele me mordeu com violência, sacudindo meu braço. Meus pais demoraram uns 40 segundos para chegar, e o quarto deles ficava ao lado do meu. Tempo suficiente para que os dentes daquele animal fizessem um estrago terrível. Quando meu pai abriu a porta, eu já estava coberto de sangue. Sem pensar duas vezes, minha mãe pegou uma casinha de tijolo em cima da mesa e jogou na pata dele. O bicho gritou, me soltou e nos olhou com um ódio indescritível. Era uma expressão quase humana. Depois virou-se e pulou pela janela, quebrando o vidro. Depois disso, desmaiei. Meus pais disseram que saíram para procurá-lo no quintal, mas ele tinha desaparecido. Fui levado às pressas para o hospital, onde recebi várias vacinas. Quando perguntaram a descrição do animal, minha mãe mostrou uma foto de Kenai. Os médicos se entreolharam e perguntaram: "Tem certeza? O menino foi atacado por um cachorro grande, talvez um pastor alemão." Eles não acreditaram. Eu nunca superei aquilo.
Até hoje tenho medo de cães, mas no fundo sei que aquele que me atacou não era um cachorro. Não posso dizer exatamente em qual lugar eu trabalhava, porque ainda tenho conhecidos lá e não quero me meter em problemas. Mas posso garantir que a maioria vai adivinhar de qual shopping eu estou falando. É uma das praças mais grandes, mais conhecidas e, curiosamente, também uma das que tem fama de serem mais assombradas. Isso é dito tanto por funcionários quanto por seguranças e até por clientes que ficam por lá quando já está quase na hora de fechar. Quando comecei a trabalhar como vigilante noturno, pensei que tudo isso eram apenas histórias inventadas para assustar os novatos. Sabe como é? Dizem que se escutam vozes, que aparece uma senhora nos banheiros, que os manequins se movem sozinhos, coisas assim. Mas conforme as semanas foram passando, percebi que havia algo naquele lugar que não parecia normal quando chegava a madrugada. No turno da noite éramos poucos, e cada um tinha sua própria seção. O meu percurso começava nos estacionamentos, subia pelos corredores centrais e terminava no último andar, perto da praça de alimentação. Eu fazia tudo isso quando o shopping já estava completamente fechado, quando o silêncio era absoluto, quando o único som vinha de alguma máquina ao longe. Logo na primeira semana comecei a escutar algumas coisas. Nada de barulhos fortes ou espetaculares, apenas vozes. E veja bem, eu nunca fui uma pessoa sensível a coisas paranormais. Pareciam conversas abafadas, muito distantes, como se alguém falasse dentro das lojas escuras. Eu subia, descia, conferia tudo, mas nunca via nada fora do lugar. Pensei que talvez fossem ecos de algum rádio, algum som vindo da rua, ou até o eco energético das multidões que passavam por ali durante o dia. Já ouvi dizer que em escolas, por exemplo, dá para ouvir vozes ou crianças à noite, porque deixam ali sua energia. Mas quando comentei com alguns colegas, me disseram que eles também ouviam e que o melhor era eu me acostumar. Até que uma noite aconteceu algo que eu jamais consegui esquecer. Mesmo que existisse uma explicação lógica, nada seria capaz de me acalmar depois daquilo. Era no meio da semana, pouco depois das 2 da madrugada. Eu estava terminando minha ronda no último piso quando, do parapeito, vi movimento no andar de baixo. No começo só vi uma silhueta pequena, como a de uma criança ou alguém agachado. Parecia estar coberta com várias camadas de roupa ou algo pendurado sobre o corpo. Corria muito rápido, em zigue-zague, pelo corredor longo em frente às lojas fechadas. Minha primeira reação não foi pensar em fantasmas ou histórias de terror, mas sim em um ladrão. Era o que o protocolo exigia. Então desci correndo pelas escadas apagadas para tentar interceptar. Quando cheguei lá, vi com quase toda certeza que aquilo havia entrado correndo em uma das lojas de roupa com vitrines amplas e várias entradas. Mas ao chegar perto, tudo estava perfeitamente fechado. Nenhum sinal de arrombamento e nada fora do lugar. Apontei a lanterna para dentro e tudo parecia em ordem. Mesmo assim, algo me fez ficar ali por alguns segundos a mais. Vi um movimento mínimo, quase imperceptível, como se algo tivesse se deslizado lá dentro. Olhei ao redor e não havia nenhuma outra forma de entrar, a não ser pelas portas da frente. Nenhum alarme havia disparado. Para registrar, como sempre fazíamos, peguei o celular e tirei uma foto da loja pelo lado de fora, mostrando as portas trancadas e as vitrines intactas. Era parte do procedimento, caso depois alguém dissesse que havia algo estranho ou faltando. A foto servia como prova de que tudo estava nos eixos. Depois me virei para continuar o percurso. Dei alguns passos e, mesmo sem ouvir nada, senti como se algo tivesse se movido atrás de mim. Me virei de novo. Nada. Tirei outra foto por precaução antes de seguir com a ronda.
Quando terminei o turno, já de manhã, fui entregar o relatório ao supervisor. Mostrei as fotos e contei o que tinha visto correndo naquele andar e como tinha entrado na loja. Ele não acreditou muito até olhar as fotos. Na primeira, a loja aparecia perfeitamente fechada, com os manequins em suas posições normais, voltados para frente e vestidos com roupas da estação. Mas na segunda foto, algo estava diferente. Ele me apontou um detalhe que eu mesmo não tinha notado. Um dos manequins havia mudado de posição. Na imagem seguinte, sua cabeça estava virada, como se olhasse diretamente para onde eu estava parado. Não havia como alguém ter entrado lá. Nenhum alarme havia disparado e não tinha registro de movimento. Ninguém poderia ter movido aquele manequim, mas a imagem estava ali. Meus colegas zombaram, disseram que era montagem, Photoshop ou um jogo de sombras. Mas eu estive lá e sei que não era uma simples sombra. Na real, isso nem faria sentido. A sensação de que algo se moveu lá dentro foi completamente real. E a figura que vi correndo, essa nunca saiu da minha cabeça. Continuei trabalhando alguns meses naquele shopping. Ouvi outras vozes, tive outras noites inquietantes, mas nada tão claro e marcante quanto aquela vez. Aquela imagem e aquele manequim que parecia me encarar no meio da madrugada. Acreditem, num shopping vazio às 3 da manhã, não há nada mais perturbador do que a sensação de não estar completamente sozinho. Meu nome é Roberto, sou mexicano e ficarei feliz de poder contar uma história em seu canal. Bom, há mais de 15 anos veio um tio de Sinaloa. Ele chegou à cidade do México dizendo que precisava comprar algumas coisas. Nunca soube exatamente o que levou, mas o principal foi um detector de metais. Um daqueles antigos, que mais parecia um bastão mal montado do que um aparelho tecnológico. Tinha um disco plano na ponta, fios enrolados e um som que parecia ter saído mais dos anos 90 do que desta década. Lembro que ele quis nos mostrar como funcionava. Disse que na loja do centro tinham feito uma demonstração incrível. Encontraram uma moeda enterrada e aquilo já tinha valido a pena. Fomos ao quintal da casa, ainda com o sol das 6 da tarde. No começo, o aparelho soltava apenas um som fraco, como se estivesse em dúvida. Depois de cavar um pouco, aparecia um prego velho, uma tampinha de refrigerante entre as raízes, até um pedaço de arame enrolado que parecia ter feito parte de algo maior. Coisas sem graça, mas que nos encantaram naquele momento, porque nunca tínhamos visto um aparelho assim. Poucos minutos depois, quando já estava completamente escuro, chegamos a um ponto no quintal onde o detector começou a apitar mais forte, com um tom insistente. Umas luzes se acenderam no cabo, primeiro verde, depois vermelho. Algo ali embaixo tinha chamado toda a atenção. Foi quase no canto do quintal, encostado em uma árvore velha de galhos retorcidos, que o som disparou. Ali havia algo maior do que algumas moedas. Escavaram com cuidado, removendo terra úmida e raízes secas, até que a pá bateu em algo duro. Não era pedra, mas liso, metálico e impossível de confundir. Uma espécie de disco preto, com um volume no centro, brilhante apesar da terra grudada em algumas partes. Era pesado, tinha pouco mais de 30 centímetros de largura e possuía inscrições ao redor que não pareciam letras, mas símbolos alinhados com precisão. Na parte de cima havia uma antena fina, como um enfeite. Parecia um daqueles brinquedos antigos de catálogo de jornal que prometiam tecnologia e segredos do futuro por apenas uma pequena bagatela. Esse peão não tinha marca, nem botão, nem corda, nada para fazê-lo girar. Só estava lá, enterrado junto à árvore, como se alguém tivesse querido escondê-lo para sempre. Eu gosto de pensar que era para brincar em outra vida com ele.
Apesar de ter sido o meu tio quem o encontrou com o detector e de parecer valioso, ele nos deixou o objeto. Disse que podíamos vender se quiséssemos, mas que antes seria melhor investigar bem o que era, como funcionava ou se poderia ser restaurado sem estragar, para que o preço aumentasse. O que mais lembro do irmão do meu pai era o jeito de falar, que fazia a gente sentir que ele sabia muito. Obedecemos. Nas primeiras semanas, ficamos tentando de tudo. Mudamos o objeto de posição, limpamos, deixamos no sol, giramos, sacudimos e nada. Pesquisamos na internet, comparamos com brinquedos antigos, até com objetos militares. Isso levou umas 3 semanas e já estávamos quase desistindo. O interesse foi se apagando aos poucos, até que um dia ninguém mais tocava no assunto. Mas não sei como numa noite minha irmã conseguiu fazê-lo funcionar. Ela o posicionou de um jeito lógico, como se sempre soubesse como. Segurou a ponta de metal com 2 dedos, puxou para cima e, ao mesmo tempo, girou levemente para a direita. Só isso. O objeto começou a se mover. Dançava sobre o chão, equilibrado, girando como se a gravidade não tivesse efeito sobre ele. Logo abaixo da ponta, o piso começou a vibrar. No início era só um formigamento nos pés, uma vibração que subia pelos tornozelos. Segundos depois, tornou-se mais forte. A terra tremeu. O chão balançava de verdade, a casa inteira começou a ranger e as paredes estalavam com um som longo, como se estivessem se esticando. Do lado de fora, as árvores se agitavam com uma força que não vinha do vento. No céu apareceram aquelas luzes estranhas que às vezes surgem durante os terremotos. Os vidros da casa da frente vibravam com um zumbido agudo, quase se quebrando. Minha irmã levantou o brinquedo rapidamente e, no instante em que o afastou do chão, o tremor parou. De repente, como se alguém tivesse desligado um motor. Era cedo demais para dizer que o aparelho tinha causado o sismo. Seria exagero, até ridículo. Mas naquela noite as pessoas saíram para a rua e dava para ouvir os vizinhos falando nervosos ao telefone. Nas notícias disseram que tinha sido um tremor leve, localizado, mas suficiente para causar alguns danos. Um muro de uma caiu, um poste foi derrubado no hospital e teve algumas rachaduras em prédios antigos do centro. Ainda era cedo para afirmar qualquer coisa, mas minha irmã e eu tínhamos certeza de que pelo menos 50% era por causa do objeto. Ela apenas o levantou sem saber o que fazer e depois o deixamos de lado. Durante dias não consegui parar de pensar nisso. Eu tinha 12 anos, era 2012, e embora tentasse seguir com minha vida, havia noites em que ficava encarando aquele objeto em silêncio. Me perguntava se realmente tinha acontecido o que acreditávamos. Um dia contei a um amigo. Não sei porquê. Talvez só precisasse dividir aquilo com alguém. Ele pediu para ver. Coloquei o objeto nas mãos dele e o desafiei a fazê-lo funcionar. Não sei se queria reviver a experiência ou se estava apenas confiante de que ele não conseguiria. Acho que pensei que ele iria girar em falso e pronto, ficaria ali inofensivo como qualquer brinquedo sem pilha. Mas na 4ª ou 5ª tentativa conseguiu fazê-lo rodar. Assim que começou a ganhar velocidade, tive certeza que era real. O chão voltou a tremer. Dessa vez de outro jeito. Estávamos na calçada em frente de casa e sentimos a vibração debaixo dos pés. O concreto vibrava como se algo se arrastasse lá embaixo, bem devagar. As grades da casa da frente começaram a ressoar com um som metálico. Os carros estacionados balançavam com os alarmes disparando em sequência, um atrás do outro, como se algo invisível tivesse passado correndo ao lado deles. Os cães começaram a latir sem parar, furiosos, sem saber para onde olhar. A poucos metros, ouviu-se uma porta bater com força, depois uma mulher gritando o nome do filho da varanda. Foi menos intenso do que da primeira vez.
mas claro e nítido. Não havia paredes nem estruturas tremendo. Éramos nós, o chão e o objeto. E agora posso te garantir, não havia mais dúvidas. Imediatamente guardamos o objeto. Ninguém disse nada, pois não tivemos coragem de contar a ninguém. 2 dias depois, minha irmã foi direta. Nem pense em vender. Temos que devolvê-lo para o buraco de onde saiu. Ela tinha razão, então voltamos ao canto do quintal e cavamos o mesmo buraco. Enterramos o objeto com cuidado, sem rituais e sem palavras estranhas. Só terra por cima e deixamos que o tempo fizesse o resto. 1 mês atrás, minha irmã, que ainda mora naquela casa, me ligou. Disse para eu tomar cuidado com o que fazia, porque se para mim já parecia esquecido o que aquele brinquedo podia fazer, para ela não. Eu não entendi. Perguntei do que estava falando e então ela disse: se você não está com o peão, então quem está? Um dia ela foi ao quintal e encontrou o buraco aberto novamente. Estava vazio. O objeto de metal não estava mais lá. Eu posso garantir que não fui eu. Tentei confirmar com meu amigo, o único além de nós dois que sabia da existência dele, mas ele agora vive em Veracruz e não me responde. Minha irmã jura que também não o pegou, e eu acredito. Só espero que a pessoa que agora tem aquele objeto não esteja tentando descobrir como ele funciona. Por via das dúvidas, faz 1 mês que durmo com a roupa do corpo e com um Arteg preso na camisa. Sempre acreditei que muitos dos relatos se pareciam com coisas que já aconteceram na minha família, mas este não se parece com nenhum outro. Este foi o que mais me marcou. Durante muito tempo, apenas ouvi as histórias, mas hoje quero compartilhar a mais forte que alguém da minha família viveu. É a história que fez meu pai deixar o trabalho de vigia depois de muitos anos. E embora ele tenha nos contado várias experiências que teve naquele lugar em específico, essa foi a mais clara e a que o mudou para sempre. Meu pai trabalhou como vigia em um ferro velho por mais de 1 década. Para quem não conhece, um ferro velho é um desmanche de carros. Enormes pátios cheios de veículos batidos, enferrujados ou desmontados, empilhados uns sobre os outros, com centenas de peças que são revendidas. Esse ferro velho, em particular, ficava nos arredores da cidade, em uma área bastante isolada. Pela frente dava para a estrada e era possível ver ao longe as luzes dos carros passando, mas não havia iluminação pública. Na parte de trás havia apenas um caminho de terra que se estendia por quilômetros rumo ao nada. Colinas e terrenos baldios, sem uma única casa. À noite, meu pai dizia que olhar para trás era como encarar um buraco negro. As tentativas de roubo não aconteciam todos os dias, mas eram frequentes, principalmente pelos fundos, porque o muro era mais antigo e o terreno menos vigiado. Por isso, meu pai fazia várias rondas a cada noite. Ele usava uma moto velha para dar a volta completa no perímetro. Carregava uma lanterna potente, um rádio e uma tonfa presa no cinto. Depois de tanto tempo, conhecia o lugar como a palma da própria mão. Sabia distinguir quando um barulho era normal e quando havia algo que não se encaixava. Naquela noite tudo começou como de costume. Era inverno e o ar estava frio, especialmente no sul. Por volta das 2:30 da madrugada, ele saiu para uma de suas rondas. Avançava devagar pelos corredores de sucata, iluminando entre as fileiras de carros, verificando cadeados e portões. Ao chegar à parte de trás, desligou a moto para ouvir melhor. Não havia nenhuma luz, apenas o vento levantando poeira. Mas aquele silêncio excessivo não lhe trouxe confiança. Resolveu então fazer uma ronda externa. Saiu do ferro velho e rodeou por fora até o caminho de trás. O terreno era enorme
e levou vários minutos até chegar. E foi lá, na parte mais escura, que viu algo muito estranho. Era uma figura caminhando ao longe, bem no meio da estrada de terra. Não parecia alguém tentando pular o muro, era alguém arrastando os pés, seguindo o caminho paralelo ao ferro velho como se estivesse de passagem. Mas não havia nenhum de passagem por ali. Não havia vilas, sítios, casas, nem sequer uma venda. Aquele era um caminho que não levava a lugar algum. No começo ele pensou que fosse alguém perdido, talvez um bêbado que saiu da estrada e pegou a trilha errada. Então levantou a lanterna e iluminou a coisa. Era um homem magro, sujo e descalço. As roupas estavam tão deterioradas que a calça arrastava no chão, escondendo-lhe os pés. A camisa pendia frouxa, como se estivesse grande demais, ou como se o corpo por baixo estivesse só o pó da rabiola. As mãos caíam moles aos lados, exageradamente finas, quase ossudas. O mais perturbador é que ele não reagiu à luz. Meu pai gritou: "Ei, compadre, o que está fazendo aí?" Nenhuma resposta. Repetiu uma segunda vez, depois uma terceira. Nada, apenas silêncio enquanto aquele homem continuava andando sem virar, sem acelerar e sem demonstrar reação alguma. Meu pai o seguiu devagar com a moto até uma parte do terreno onde havia câmeras de segurança, o que lhe deu mais confiança. Desligou a moto, desceu com calma e segurou firme a tonfa. A lanterna tremia um pouco em sua mão, mas não de medo ainda, e sim do frio cortante da madrugada. Começou a caminhar na direção daquela figura, iluminando o chão à frente. Atrás do ferro velho, o ambiente era diferente. O som da estrada já não chegava, só o vento entre as colinas e o rangido de suas botas contra o solo. O vento soava estranho, o mesmo vento que o havia levado a investigar. Os refletores do ferro velho iluminavam apenas alguns metros. Além disso, tudo era escuridão profunda. Quando estava a poucos passos de alcançar a figura, o homem parou, como se só então tivesse percebido que estava sendo seguido. Lentamente, muito lentamente, virou-se. Meu pai repetiu essa parte inúmeras vezes e nunca mudou uma palavra. Não era o rosto de um vivo, ele dizia. A luz da lanterna bateu no rosto e revelou uma pele colada aos ossos. O olho parecia vazio, só contendo um buraco escuro. A boca se esticava em uma expressão estranha, algo entre um sorriso e um grito de dor. E tudo nele, a pele, as roupas, os movimentos, parecia o de alguém que havia saído da terra, como se tivesse passado anos enterrado. Meu pai recuou um passo, depois outro, sem acreditar no que via. Até que girou e correu. Pulou na moto, ligou o motor e acelerou o mais rápido que pôde. A estrada era terrível, cheia de buracos e pedras soltas. A moto quase tombou 2 vezes, mas ele não parou, pois só queria chegar ao portão de entrada. Quando finalmente conseguiu, trancou o portão tremendo e chamou a polícia. Disse que tinha visto um homem muito ferido, que precisava de ajuda. Ele ainda tentava acreditar nisso. Em questão de minutos, uma patrulha chegou com 2 policiais. Foram todos juntos até a parte de trás, cada um com sua lanterna. Vasculharam toda a estrada de terra procurando pegadas, roupas, qualquer vestígio. Não encontraram nada. Nenhuma evidência de que alguém tivesse estado lá. O mais assustador veio depois ao revisar as câmeras. Nas imagens via-se claramente meu pai parando a moto, descendo, iluminando o caminho e depois correndo em disparada. Mas não havia mais ninguém. Nenhuma sombra. Nenhuma figura. Nada. Os policiais fizeram um relatório informal e voltaram durante alguns dias para investigar. Não podiam abrir uma investigação oficial, afinal, o que colocariam no papel? Um homem sem olhos em uma estrada de terra? Queriam apenas ter certeza de que não se tratava de um crime de verdade, especialmente considerando tudo o que acontece naquela região. Durante dias buscaram sinais de covas clandestinas, restos e qualquer pista.
O terreno, porém, era vasto e nunca encontraram nada. Para meu pai, aquilo foi um sinal. A prova de que as coisas em que ele às vezes duvidava eram possíveis. Pouco tempo depois, decidiu se aposentar. Eu e meus irmãos passamos a nos revezar para ajudá-lo em casa e com as despesas, e ele nunca mais voltou a trabalhar de noite. Acreditem, de todas as histórias que ele nos contou, e foram várias, essa foi a pior. A mais nítida e a que o deixou tremendo mesmo anos depois. E a que, sinceramente, eu nunca consegui tirar da cabeça. Obrigada por ouvirem e um abraço a todos. Por volta de 2021, iniciei um canal de histórias de terror no YouTube que, infelizmente, não deu muitos frutos, mas ainda permanece como uma lembrança. Desde muito jovem, sempre fui fã desses temas. Depois de ter compartilhado histórias da minha família mais próxima e amigos, comecei a buscar relatos com outras pessoas. Foi então que minha mãe sugeriu que fôssemos ao vilarejo onde nasceu seu pai, já que lá sempre se contavam e viam coisas estranhas. A verdade é que há boas histórias naquele lugar, e talvez eu as conte por aqui depois. Pegamos o carro por volta das 10 da manhã e seguimos para lá. Quando chegamos, perguntamos pela Dona Esperança. Ela saiu para nos receber. Fazia alguns anos que não via minha mãe, então estava feliz e nos recebeu muito bem. Depois de algumas horas de conversa e de colocar os assuntos em dia, perguntei diretamente se ela já tinha vivido alguma experiência paranormal no vilarejo e expliquei por que estava interessado em saber. Ela assentiu com a cabeça e rapidamente começou a nos contar várias histórias. Uma delas, para mim a mais impactante, é a seguinte, que compartilharei a partir deste momento em primeira pessoa. Mirella. Aqui há muitos anos a iluminação pública era muito escassa, então acordávamos antes de amanhecer para aproveitar ao máximo a luz do sol. Certa manhã, levantei por volta das 4 para ir ao moinho. Fazia muito frio, então tentei me cobrir com um suéter, além do chale e umas meias grossas, porque de verdade, o frio estava muito intenso. Depois peguei minhas botas e fui para o moinho. O moinho ficava na casa de um senhor cujo nome já não me lembro. Do lado de fora ele tinha uma pequena lâmpada que mal iluminava. Estava chegando quando, perto da entrada, vi que havia uma mulher parada. Era magra, muito alta, com cabelos longos e escuros que cobriam completamente o rosto. O impressionante era que, com o frio intenso que fazia, ela estava vestida apenas com um leve vestido azul de flores e sandálias simples. Era ainda mais estranho porque no vilarejo todos nos conhecíamos, mas eu nunca a tinha visto antes. Passei ao lado da mulher e a cumprimentei. Bom dia. Ela não respondeu. Não dei mais atenção. Moí o que precisava, conversei com algumas pessoas, incluindo o dono do moinho, e no final voltei para casa. Algumas horas depois ouvimos um alvoroço na região. O dono do moinho havia morrido. Um de seus filhos o encontrou caído dentro de casa. Foi bastante impactante, já que nos conhecíamos há muitos anos e principalmente porque eu o tinha visto com vida poucas horas antes. Alguns dias depois, quando saí de casa bem cedo, vi novamente a mulher, vestida da mesma forma. Desta vez, ela estava junto à porta da casa de outra pessoa. Horas mais tarde, quem vivia ali também morreu. Isso aconteceu mais uma vez. Outra vizinha faleceu horas depois de termos visto essa mulher junto à porta da casa dela. Cheguei a comentar com a família dessa vizinha, e todos concordamos que possivelmente era a morte. Nunca mais a vi. Vi outros espectros, outras aparições, mas nunca mais aquela mulher. E bom, essa é a história que me foi compartilhada à comunidade.
Espero que tenham gostado. Em breve voltarei para compartilhar outras histórias, não apenas as que me contaram, mas também relatos da minha família e algumas experiências que vivi.